Boa noite a todos. Declaro iniciado os trabalhos de hoje. Já à mesa o nosso palestrante, senador Rodrigo Pacheco, doutor Marcelo Figueiredo, professor da PUC São Paulo, Direito Constitucional. E para complementar também, quebrei o protocolo e chamei o professor Rovai, que escreveu o livro sobre a aplicação dos princípios da liberdade econômica, na qual hoje será o grande debate aqui na PEC. E a gente sabe que foi hoje que o presidente sanciona a lei, com alguns vetos, e essa lei tem por finalidade ajudar a economia brasileira. E quando a gente fala em economia brasileira, a gente fala também no mercado de São Paulo, que é um mercado pujante, é um mercado que vocês conhecem muito bem aqui na região central. A gente fala de comércio da região da 25 de março, do Brás, do Paris. É a região de compras, onde basicamente circulam 2 milhões de turistas todos os dias, onde temos mais de 50 mil empresas instaladas nessas regiões que faz parte desta associação. Temos mais de 50 mil empresas, 300 mil empregos diretos nesta região. E no ano de 2018, de acordo com o estudo que realizamos dentro da PEC, um faturamento de 30 bilhões de reais ano. Então essa é a magnitude e a força desse circuito de compras que todos vocês conhecem, e o que a gente quer é melhorar esse ambiente econômico, ambiente de trabalho e esse diálogo com o poder público, especialmente em nível federal. Então hoje, com o senador Rodrigo Pacheco aqui, existe essa possibilidade desse diálogo. Fiquei sabendo que na Câmara Municipal, nosso presidente, Eduardo Duma, ele pegou a lei da medida provisória da liberdade econômica, que se tornou lei hoje, e também virou uma lei municipal. Então, o país está voltado para uma abertura econômica, uma liberdade das atividades econômicas, com uma intervenção mínima do Estado para a gente fomentar essa economia. E não só a nível federal, mas também com essa lei municipal que já está rodando na Câmara Municipal, aqui na cidade de São Paulo. Então, aqui a gente tem o senador falando da lei e, de um lado, para a gente debater de uma visão constitucional, legal, o doutor Marcelo Figueiredo, que vai poder fazer essa contribuição no aspecto da Constituição Federal de 1988. Então é nesse sentido que a gente começa a galgar passos importantes na nossa associação, que quer ser e vai ser a voz da liderança do circuito de compras, primeiramente com essa palestra aqui do nosso senador. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso senador Rodrigo Pacheco. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. É uma alegria compartilhar desse momento com vocês, poder, como senador de Minas Gerais, estar em São Paulo, uma associação importante. Cumprimento o nosso anfitrião Ademir por nos acolher aqui na associação para poder falar de política, mas daquela política de qualidade, aquela política que realmente interessa ao povo de São Paulo, ao povo de Minas, ao povo do Brasil. Queria agradecer muito também o convite feito pelo Dr.
Thomas Lau, a quem rendo as minhas sinceras homenagens, um jovem muito dedicado, que vem empreendendo em todos os sentidos, não só na sua profissão de advogado, mas também ocupado e preocupado com questões sociais. Visitei hoje o empreendimento lá na Moca, não é? A Arena Ibrachina, e vi lá os garotos jogando futebol, enfim, algo que realmente nós esperamos ver no Brasil, que é a presença da iniciativa privada podendo suprir ausências, deficiências de um Estado já muito capenga e que depende de todos nós unidos para poder suprir essas necessidades sociais. Então, meus cumprimentos ao Thomas Lau, muito bem-vindo também em Minas Gerais, como eu fui aqui hoje em São Paulo, recebido por você, Thomas, e por toda a sua equipe que me recebeu, o Edmilson que está ali, que me acolheram muito bem. Eu quero cumprimentar também os professores que dividem conosco essa mesa hoje, o professor Rovai e o professor Marcelo. Disse ao professor Rovai que ele pode ficar aqui para poder me emprestar a cola necessária à medida provisória da liberdade econômica, porque ele aprofundou no tema até muito mais do que eu, que legislei no projeto de conversão dessa medida provisória no Congresso Nacional. Mas, como senador da República, nós temos que cuidar lá de milhares de projetos de lei, de milhares de propostas de emenda à Constituição. E existe um ditado, professor Rovai, professor Marcelo certamente conhecem, que é aquele que diz que se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não comiam salsicha nem cumpriam lei, né? Porque realmente o processo legislativo é um processo às vezes assodado, com sobreposições de compromisso, com mudanças de última hora, às vezes um determinado sopro de popularidade ou interferência de algum setor que muda ali o rumo de um projeto de lei. Então, o ambiente do Congresso Nacional, e convido a todos a conhecerem como funcionam as casas legislativas, é um ambiente de muito dinamismo, de muita agitação, e por vezes acontece não se aprofundar tanto. Essa é uma medida provisória, evidentemente, muito importante a todos nós. Nós debatemos muito no Congresso Nacional o texto dessa medida provisória, que foi convertida em lei e sancionada exatamente na data de hoje, numa solenidade às 15 horas no Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro. Então disse para ele ficar ali para poder me emprestar a cola necessária, que também o doutor Carlos Chagas me emprestou, para poder falar especialmente a respeito dessa medida provisória. Eu quero também saudar aqui meus conterrâneos que aqui estão, estou vendo que a maioria são paulistas, mas nós temos dois mineiros ilustres aqui, o doutor Carlos Chagas, ao qual já me referi, doutor em Direito, e que eu tenho a satisfação de tê-lo no Senado a me assessorar no processo legislativo, meu conterrâneo da cidade de Passos, e o doutor Joaquim Cerqueira César, que é ex-Banco do Brasil, advogado notável, mineiro lá de Carmo do Paranaíba. E mineiros e paulistas sempre se deram muito bem, com algumas exceções em alguns momentos, especialmente no futebol, mas sempre foram dois estados que empreenderam politicamente, e quando juntos revolucionaram a política nacional, na República do Café com Leite, na política do café com leite. E esses dias, almoçando com o governador do estado de São Paulo, João Dória, eu disse a ele que dessa nossa admiração pelo estado de São Paulo, pelo povo paulista e pelo povo paulistano, mas que não mais seria possível estabelecer a política do café com leite, porque Minas passou a ser o maior produtor de café e o maior produtor de leite. Então, nós vamos ter que inventar uma outra forma. Mas, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que nós devemos, nós brasileiros, ter realmente todas as homenagens ao estado de São Paulo, pelo que ele representa para o Brasil, é a locomotiva do Brasil. Aqui se trabalha muito, se empreende muito, tem muito boas ideias, e nós temos que nos espelhar naqueles lugares que dão certo, né? Nós temos que ter a humildade de reconhecer que São Paulo tem muitos avanços para além, muito além de outros estados da federação, e é, portanto, um espelho para outros estados, para outros povos de outras regiões. E também, de igual modo, uma homenagem muito especial que eu devo fazer e reconhecer à China, já que nós estamos num ambiente de um Instituto Sociocultural Brasil-China, muito bem presidido pelo Dr. Thomas Lau, que é também o país em quem nós devemos nos espelhar, ou no qual nós devemos nos espelhar, pela capacidade de trabalho, pela força de trabalho, pelo dinamismo, pela pujança, e é sem dúvida alguma um grande parceiro comercial
que o Brasil, não só comercial, social, cultural, mas sobretudo comercial, que o Brasil deve buscar de maneira muito franca. Eu tenho percebido nesse governo um desejo, uma intenção de se aproximar da China de maneira muito significativa. Essa semana mesmo há uma missão oficial do Senado da República na China para poder debater essa interlocução entre parlamentos, entre governos federais, justamente para que tenhamos uma interação maior, uma interface maior com o povo chinês. Portanto, feitos esses registros, queria também cumprimentar a dona Miriam, que ali está, agradecer também pela receptividade. A Ana está aqui, a Ana, ali, né? A Ana também, muito bem, cumprimentando nas pessoas de ambas as mulheres aqui presentes, cada vez mais presentes na política, inclusive, o que tem feito a política um pouco melhor nos últimos anos. Quero justamente falar sobre política, enquanto nós estamos passando por um momento de transformação na política brasileira. Todos vocês perceberam o resultado das eleições de 2018, que houve uma grande mudanças e mudanças muito significativas. Um ano antes da eleição, não se imaginava nunca que o deputado federal Jair Bolsonaro pudesse ser presidente da República. E ele veio a ser presidente da República com uma votação muito expressiva. Não se imaginava muito no meu estado que um completo desconhecido, um empresário, fosse vencer o governador da época e um ex-governador, que é muito querido por nós todos, o governador Anastasia. E lá ganhou o Romeu Zema, da cidade de Araxá, pelo Partido Novo. Uma grande mudança, uma grande transformação na política. Ninguém imaginava, e essa eleição me diz respeito diretamente, que se pudesse ver derrotada uma ex-presidente da República candidata ao Senado no meu estado, que é a ex-presidente Dilma Rousseff, já se tinha como eleita. E isso não aconteceu. Foram eleitos outros, eu e o jornalista Carlos Viana. Então, muitas mudanças aconteceram na política. Em diversos estados, professor, houve alterações muito significativas, né, de vitórias eleitorais que não se imaginava e que no modelo de política antigo não se imaginava nunca ter no nosso país. Mas isso aconteceu. E essa mudança começou. Essa mudança política começou e deve continuar. E ela continua, no nosso caso, no Senado. Quando nós assumimos, no dia 1º de fevereiro, o nosso mandato de Senado. Vamos ver se está melhor, está ótimo, obrigado. No dia 1º de fevereiro, quando assumimos o Senado da República, numa renovação no Senado também muito significativa, das 54 vagas postas na eleição, uma renovação com 46 vagas renovadas, só 8 reeleitos. Então, uma mudança muito radical no Senado. E a primeira demonstração de mudança foi na eleição da presidência do Senado, quando disputaram o senador Renan Calheiros, já presidente por diversas vezes, lançamos lá, no meu partido, Davi Alcolumbre, que venceu a eleição para o Senado de uma maneira também inesperada, uma maneira inimaginável nos modelos antigos de política. Então, existe um ambiente novo na política brasileira, e isso é inegável, que a gente tem percebido muito claramente. Agora, o que deve significar efetivamente essa mudança, que as pessoas falam, a nova política, que eu felizmente busco representar? Mas o que é exatamente essa nova política? Nós não podemos confundir nova política com aquela política de não fazer nada, ficar na rede social o dia inteiro esperando like e curtida de rede social. Não é essa a política que se espera no Brasil. O que se espera é uma política que seja verdadeira, que seja transparente, que seja eficaz, que exercite o sim, mas também exercite o não. Ainda que o não seja um não que gere alguma impopularidade. O político não pode pensar só na sua reeleição, ele não pode pensar só na sua alta popularidade, ele tem que tomar decisões, às vezes, que são decisões antipáticas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos nos acovardar em relação a pautas que existem no Congresso Nacional hoje, como essa medida provisória da liberdade econômica, vista por muitos, especialmente
pela classe trabalhadora, pelas pessoas mais pobres do Brasil, como algo que afronta o direito e os interesses dessas pessoas. Mas isso é verdade? Afinal de contas, valorizar quem empreende, valorizar o liberalismo econômico, permitir que as pessoas possam empreender no Brasil, produzir, ao invés de ter 10 empregados, ter 20 empregados, é bom no final para quem? Só para o empresário? Não. O que as pessoas verdadeiramente querem? Elas não querem favor de Estado. Aliás, aquele modelo de Estado assistencialista que traz o cidadão para baixo da sua asa e diz: olha, pode ficar tranquilo que eu tutelo você, que eu te protejo, que você não precisa trabalhar, porque você vai ter um rendimento aqui mensal garantido. Não é esse o conceito de Estado que se deve, até porque eu não tenho dinheiro para isso, as finanças públicas não sustentam esse tipo de política mais. E cá entre nós, o cidadão quer isso? O cidadão quer a favor do Estado? Quer depender do Estado? O que o cidadão quer é produzir e ter condição ao final do mês de manter sua família, de realizar os seus sonhos, de comprar suas coisas. E para isso nós temos que desenvolver a economia do nosso país. O pressuposto do desenvolvimento social e do desenvolvimento humano é necessariamente o desenvolvimento econômico. E é preciso ter coragem de dizer isso, porque nós vivemos num sistema capitalista que precisa de dinheiro para poder fazer política pública. Então o desenvolvimento econômico é fundamental. E como é que se alcança desenvolvimento econômico no Brasil? Desburocratizando e dando segurança jurídica àqueles que querem empreender. Significa que são grandes empresários, Thomas, necessariamente? Não. É um pequeno empresário de que trata essa medida provisória, quando desburocratiza na liberação de alvarás, de pequenos empreendimentos, dispensa relógio de ponto até 20 empregados. Medidas simples que tornam a vida das pessoas mais fácil para poder empreender e gerar riqueza, tributo, emprego e oportunidade de trabalho. E aqui um conceito também muito importante que nós temos que mudar ao longo da história do Brasil, que é a cultura do emprego. Não necessariamente, nós temos que gerar emprego, não há dúvida, mas nós temos que gerar trabalho. Aquele que queira empreender por si só, aquele que queira juntar um grupo de pessoas sem relação empregatícia e empreenderem juntos. Então o conceito não é de oportunidade de emprego, é oportunidade de trabalho, que envolve e inclui, obviamente, as oportunidades de emprego. E essa modificação, doutor Joaquim, que vem acontecendo na política nacional, espelha-se especialmente nessa eleição de 2018, ela se reflete hoje numa pauta que eu considero que, se for cumprida nessa legislatura, essa legislatura da Câmara dos Deputados do Senado da República marcará a história do Brasil. Primeiro que nós já viemos de uma reforma trabalhista concebida no governo anterior, mérito do governo anterior. Fez uma reforma trabalhista, pode haver injustiças, eventualmente pode haver injustiças que podem ser corrigidas ao longo do tempo, o que não podia continuar da forma como estava. Então se fez uma reforma trabalhista, se aprovou uma lei de terceirizações, definiu-se através de uma proposta de emenda constitucional teto de gastos públicos, que o Estado tem limite para poder gastar, porque não se sustenta se gasta mais do que arrecada. E este governo atual, apesar de todas as dificuldades que a gente está vendo, de coisas desnecessárias, de uma falação além do que era necessário para poder efetivar políticas públicas, em matéria de economia, o Congresso Nacional hoje converge com o governo federal, em vários pontos, a começar da reforma da Previdência. E aí quando eu falo que a nova política tem que ter compromisso de dizer a verdade, de ser claro, de não buscar só like em rede social, nós temos que reconhecer que a reforma da Previdência, sacrificante para o povo brasileiro, que fere direitos de uma série de pessoas que tinham uma expectativa de vida e um planejamento de vida, é uma reforma absolutamente necessária para o país, sob pena de amanhã não termos como cumprir o direito adquirido mais básico, que é o de receber a aposentadoria, atrasar a aposentadoria porque a Previdência quebrou. Então, a reforma da Previdência é algo reconhecidamente necessário. Pode haver ajustes, eu próprio apresentei uma emenda, a única emenda que foi acatada pelo relator, senador Tasso Gereissati, para corrigir uma distorção a favor dos servidores, que havia lá uma distorção gritante em relação a um ponto específico, que eu oportunamente explico, é muito complexo, em relação àqueles que recebem bônus de desempenho e não subsídio. Era algo que precisava ser corrigido e foi corrigido, mas a reforma da Previdência é necessária. E ela foi
tramitada na Câmara dos Deputados, aprovada na Câmara dos Deputados, encaminhada ao Senado Federal, e o Senado deve aprová-la nos próximos dias com supressões. Explicava o doutor Joaquim isso hoje. O senador Tasso Gereissati suprimiu uma série de pontos da PEC, da proposta de emenda à Constituição que veio da Câmara, retirou diversos pontos e alocou esses pontos suprimidos numa nova proposta de emenda à Constituição que está tramitando concomitantemente. Então será promulgada a PEC que veio da Câmara, o Senado vai aprová-la para poder promulgar, e as supressões que foram feitas pelo Senado vão constituir uma PEC paralela que vai ser aprovada pelo Senado e depois vai voltar para a Câmara. Por que isso? Porque se nós modificássemos o texto da PEC da Câmara, ela teria que retornar para a Câmara dos Deputados. Essa é a regra regimental do trâmite de proposta de emenda à Constituição. Então, foi a alternativa que foi feita para, nesse ano ainda, nós termos aprovada definitivamente, depois de 20 anos de trabalho, de expectativa e de perspectiva, a reforma da Previdência. É evidente, se as pessoas estão vivendo mais, é preciso mudar as regras de recolhimento de tempo de contribuição, sob pena de não haver equilíbrio nos próximos anos, e aí se ferir o que, repito, é o direito mais básico adquirido das pessoas, que é o direito à aposentadoria. Um segundo ponto convergente entre o Congresso e o governo federal. Quando eu friso sempre a convergência, é porque pela televisão, quando se vê os jornais, pode parecer que há uma guerra infinita entre Bolsonaro e Congresso, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, partido A, partido B. E não, na verdade há algumas filigranas de discussões que é puro da política e típico da política, porque o político vive, às vezes, dessa polêmica, dessas discórdias, para poder ter algum tipo de atratividade. Mas vamos falar da essência. O governo reconhece que precisa fazer uma reforma tributária, como reconheceu que precisava fazer a reforma da Previdência. E hoje nós temos tramitando uma perspectiva muito considerável de aprovação, de finalização, não sei se nesse ano, mas no ano seguinte, da reforma tributária no nosso país. São 3 propostas. Uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados, sob a relatoria e a condução do deputado de São Paulo, Baleia Rossi. Uma outra proposta que eu fui signatário da autoria no Senado Federal, que tem por base o trabalho feito pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná, e uma terceira proposta, que é a proposta do governo federal. Em todas essas propostas se prevê um ponto único, que é a criação de um imposto sobre valor agregado, que é o chamado IVA. Só que o governo federal pensa na criação de um imposto unicamente federal, segregando e mantendo como está o ICMS nos estados e o ISS nos municípios, e as propostas que tramitam nas casas legislativas prevêem um IVA geral, que envolveria também ICMS e envolveria ISS, além de outros pontos referentes à desoneração de investimentos, desoneração de exportações, que é um problema que o meu estado enfrenta com a Lei Candir, que sacrificou muito o estado de Minas Gerais, que é um estado tipicamente exportador de minério de ferro e de café, sobretudo, e que é muito sacrificado por isso. Mas, assim como foi feita a reforma da Previdência, que será entregue à sociedade esse ano, nós vamos ter uma perspectiva muito considerável da aprovação da reforma tributária, no modelo que se tem trabalhado para ser convergente entre Câmara, Senado e Governo Federal, e eu acredito muito na nossa capacidade de aglutinar para ter uma reforma tributária. Mas uma atenção muito importante para vocês que são empresários, empreendedores. Diferentemente da reforma tributária, que se identificava como absolutamente necessária, porque até matemático e visual, uma criança entende, se a pessoa está vivendo mais, ela tem que aposentar um pouco mais tarde. Na reforma tributária não é tão claro assim. Talvez se nós discutirmos aqui, nós vamos ter diversos pontos de vista em relação à reforma tributária. Portanto, ela não pode ser feita de uma vezada só. E nós não podemos errar. Não há solução mágica, não há sabichão nessa história. Nós vamos ter uma conversa com todos os segmentos produtivos, com todos os estados, governadores dos estados. São Paulo é um estado que tem que ter muita atenção, que é um estado que tem um maior mercado consumidor, mas é um estado também de maior produção. Então, se taxar nas relações de consumo, aparentemente, ótimo, São Paulo tem muito consumo, mas se desonerar a produção, vai ter um sacrifício para São Paulo na produção. Então, nós temos que convergir estados e temos que convergir segmentos econômicos para não ter uma queda de arrecadação dos estados, uma queda de arrecadação no Brasil de modo geral. E isso demanda diálogo, isso demanda calma,
O senador de vocês aqui, o senador José Serra, inclusive, é contra uma reforma tributária da forma como está sendo concebida. Ele tem outras ideias em relação a isso, nós temos que ouvi-lo. Nós temos que ouvir outras pessoas e ter realmente um consenso que seja, não vou dizer infalível para a reforma tributária, mas que tenha uma perspectiva de algo que seja realmente eficiente. Já pensou aprovar uma reforma tributária e nós comprometemos a arrecadação do Brasil e dos estados? Ou quebrarmos uma enorme gama de setores produtivos? Então, isso é de muita responsabilidade, diferentemente da reforma da Previdência, é uma reforma muito mais complexa e que demanda muito mais ciência e diálogo do que a reforma da Previdência, que é um pouco mais cartesiana, um pouco mais matemática. Terceiro ponto muito importante, que é um ponto também convergente do governo federal com o Congresso, que é a inversão da pirâmide fiscal, que é o chamado Pacto Federativo. O Brasil, o Estado brasileiro, é composto por União, Estados Federados, Distrito Federal e municípios. E é uma pirâmide invertida. A maioria da receita do Brasil fica na União, a ponto de fazer com que estados e municípios vão lá de pires na mão para poder pedir dinheiro para fazer política pública em município e estado. E é uma ideia do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes externou isso para nós no Senado Federal, que é uma ideia de se inverter essa pirâmide, ter uma arrecadação menor na União e distribuir mais para os estados e para os municípios onde acontecem as políticas públicas. Afinal de contas, nós moramos na cidade, nós vivemos na cidade de Bauru, de Botucatu, de Passos, de Cabo Paranaíba, as pessoas vivem nos municípios. E é importante que o dinheiro chegue nos municípios. E é mesmo inusitado mesmo você pensar aquela União inchada, com um mundo de empresas, com um mundo de imóveis. Eu até agora esqueci o número de imóveis, mas o Salim Matar me disse que eu acho que são 700 mil imóveis. É algo assim, não é? De imóveis do Estado, da União. Para que isso, né? Para que essa concentração de riqueza num ente só, sacrificando municípios, sacrificando estados? Então essa é uma outra política que também é convergente, que eu acredito muito que possa haver no Brasil, que especialmente para Minas Gerais, que é o meu estado, que eu tenho a obrigação de defender, porque o Senado defende a federação e o seu estado. Para nós é muito importante, porque nós temos 853 municípios em Minas Gerais, em estado de penúria, a maioria deles. Nós precisamos realmente de inverter essa regra do jogo, remodelando o Pacto Federativo. E será bom também para o estado de São Paulo, considerando que é o segundo estado com o maior número de municípios no Brasil. São 600 e poucos municípios no estado de São Paulo. Então são três pautas importantes que eu digo convergentes, embora haja uma disputa enorme, um calor enorme de discussão política e discurso político, que são a reforma da Previdência, a reforma tributária e a reforma do Pacto Federativo. Outro ponto muito importante que é a mudança do conceito do Estado brasileiro. Muita gente questiona, tem que diminuir o número de vereadores, tem que diminuir o número de senadores, tem que diminuir o número de deputados. Vamos discutir isso. Eu acho que é uma discussão absolutamente honesta, absolutamente justa, até porque está provado que quantidade não resolve o problema. É muito melhor investir na qualidade a partir de um sistema político que seja adequado do que ter uma quantidade enorme de representantes políticos. Mas nós não podemos desconsiderar a importância de um vereador, a importância do prefeito municipal, de deputados estaduais, de deputados federais, senadores, de governadores, de presidente da República. Então essa importância que advém de uma reforma política. Aí vocês me perguntam, Rodrigo, qual é o modelo de reforma política adequado para o Brasil? Eu, sinceramente, tenho muita dúvida em relação a isso. O mais votado tem que ser eleito independente de partido político, o modelo tem que ser o sistema proporcional, o sistema distrital misto, ou chamado distritão, aquele mais votado independente, qual seja o partido, vai. Eu considero o seguinte, qualquer que seja o modelo, será um modelo ineficaz se não houver uma mudança de cultura, se não houver uma mudança de amadurecimento do eleitor e escolher representantes, sejam representantes decentes. Porque escolher mal em qualquer sistema vai se escolher, e aí é preciso mudar realmente a cultura do investimento, que é o investimento mais caro do seu ponto de vista, não é de custo, caro de importância mesmo para o Brasil, que é o investimento na educação. E aí é uma força-tarefa mesmo, uma concentração de esforço que todos nós temos que fazer, inclusive na iniciativa privada, de focar no Brasil aquilo que é o maior déficit do Brasil, que é educação. A partir do momento que nós tivermos esse investimento, seja na educação fundamental básica, seja no investimento científico, de aprimoramento científico,
das universidades, as pós-graduações, os mestrados, os doutorados, nós vamos ter uma outra realidade no Brasil. E aí eu quero elogiar um projeto agora do governo federal. A gente não só critica, não, a gente elogia também quando é necessário e quando é importante. Que é um projeto do Ministério da Educação, que o ministro foi nos relatar esses dias no Senado, e é um projeto chamado Futurice. A exemplo do que acontece nos Estados Unidos, eu não sei se na China tem essa mesma cultura. O cidadão se forma numa faculdade. O Dr. Carlos Chagas se formou no Largo São Francisco, na USP, aqui em São Paulo. Ficou muito bem sucedido, ganhou muito dinheiro na advocacia, está sobrando dinheiro na advocacia. Ele resolve doar o seu recurso, parte do seu patrimônio, para a faculdade que o criou, que o formou. Existe essa cultura nos Estados Unidos, não é? Em alguns países existe essa cultura. E é uma iniciativa do Ministério da Educação criar também essa cultura no Brasil. Alguns vão criticar, mas a gente já paga tanto imposto para poder ter educação de qualidade, mas vamos constatar que não tem sido suficiente. Obviamente nós temos que mudar a cultura, mudar a representação, mudar a forma de fazer política. Os impostos têm que ser direcionados para a educação, para a segurança, para a saúde de maneira prioritária, mas essa participação da iniciativa privada e dessa conscientização quase que filantrópica, neste caso, é fundamental, que é uma mudança de cultura e de paradigma que nós podemos ter ao longo do tempo. No final das contas, é uma presença maior da iniciativa privada. Onde a iniciativa privada puder estar, e aí entra no conceito de liberalismo econômico, uma acepção mais pura da expressão de conceito, onde a iniciativa privada puder estar, é melhor que ela esteja, reservando ao Estado aquilo que é precípio ao Estado, fundamentalmente saúde, educação e segurança. Significa defender o Estado mínimo, aquele Estado que não se ocupa de nada só de segurança, de educação e de saúde? Não. E aí eu digo, sou do Democratas, um partido de centro-direita, que tem conceitos absolutamente liberais em matéria econômica, mas nós não temos condição ainda no Brasil de pensarmos assim, no Estado mínimo. Nós vamos avançar muito, temos que cumprir as nossas deficiências e os nossos déficits para poder chegarmos a um conceito de um Estado que esteja menos presente na vida das pessoas. Então, quando se fala, por exemplo, Bolsa Família, criado pelo governo do PT, tem como nós pensarmos, vamos abstrair a questão do PT, tem como nós pensarmos que num país que tem 50 milhões, ou que tinha 50 milhões de pessoas na escala da pobreza e da miséria, que nós fechássemos os olhos para isso e pretendemos fazer uma política de 30 anos para mudar o conceito e permitir que essa camada pudesse então ter oportunidade de trabalho? É o mais lógico. Mas era possível pensar nisso sacrificando 50 milhões de pessoas que poderiam morrer de fome? Isso é o que se chama no direito de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa. Era preciso implantar aquele programa. Obviamente com prazo de duração, que não se criasse uma cultura de assistencialismo, mas era preciso implantar aquele programa. E o mesmo se diz em relação à saúde. Há pessoas em fila de hospital, há pessoas sem tratamento de remédio, há pessoas sem acesso a remédio, acesso a exames, há pessoas sem diagnóstico de câncer. Essa semana mesmo eu me deparei com situações do tipo, há um hospital que tem um especialista em oncologia, e aí ele não pode tratar o câncer, tem que mandar para um hospital especializado de oncologia, porque o SUS não cobre o tratamento de oncologia no hospital que não seja oncológico, mesmo que o especialista seja da área de oncologia. Então, burocracias que existem que retardam o diagnóstico e o tratamento do câncer. Então, há um déficit no Brasil evidente, uma série de fatores. Então, nós temos que cumprir aos poucos esse déficit até que a gente possa chegar num panorama que seja um panorama de melhores condições de termos um Estado mais liberal. Então, podemos defender o liberalismo sem desconhecer que o Brasil tem carências que precisam ser remediadas de maneira mais urgente até que se alcance esse modelo mais liberal. E aí, quando eu falo a presença privada no Estado, é essa política de concessões, de privatizações, de parcerias público-privadas. Está muito claro, quando a iniciativa privada está presente, funciona melhor. Eu tenho um exemplo do meu Estado, de algo que é essencialmente estatal, que é cumprimento de pena, presídio. Há um presídio em Minas Gerais administrado por uma parceria público-privada.
Há uma empresa que administra com conceitos de hotelaria. As pessoas podem estranhar isso, mas o preço está num hotel. Não, o preço está numa cadeia, dividindo cela, com métodos, com horários, com assistência médica, com assistência de psicólogo, tudo custeado e organizado pela iniciativa privada. E é o presídio que mais funciona no estado de Minas Gerais. Rodovias, que é um conceito mais lógico e mais justo de que quem usa a rodovia paga por ela como usuário através do pedágio. Só que qual é o grande problema no Brasil? Que as pessoas se irritam com isso. O sujeito continua pagando imposto caro para poder fazer rodovia e ainda tem que pagar o pedágio. Que eu espero que na reforma tributária a gente possa ter uma rigidez mental de poder resolver esse problema, ainda que não seja matemático e infalível, mas possa resolver minimamente esse problema, reduzir, porque nós vamos realmente fazer um grande programa de concessões públicas de rodovias no Brasil. Então esses conceitos de concessões, de parcerias público-privadas, de privatizações, são conceitos que têm que estar dentro da nossa filosofia hoje, porque está provado por A mais B que o Estado não consegue cumprir o seu mistério em todas essas áreas. E aí, quando eu falei de educação, são dois pontos que eu tenho destacado muito. Obviamente nós temos carências na educação, na saúde, na segurança pública, que não vou nem tocar aqui, senão nós vamos render à noite, que é um problema seríssimo que nós enfrentamos, mas nós temos que focar em termos de médio e longo prazo no Brasil, são duas coisas, que é o investimento maciço em educação, que eu acabei de dizer, e em infraestrutura. Não adianta a gente pretender crescer, ótimo, a medida provisória da liberdade econômica, convertida em lei sancionada hoje, é uma medida provisória que se pretende criar 3.400.000 empregos no Brasil, incrementar em 7% o aumento do produto interno bruto do Brasil, mas cadê a infraestrutura para nós permitirmos esse desenvolvimento econômico? Nós não temos portos suficientes, nós não temos aeroportos suficientes, nós não temos rodovias suficientes, nós não temos ferrovias suficientes, nós não temos energia suficiente. Qualquer aumento do PIB de 1%, nós já não vamos ter energia, nós já não estamos tendo energia para poder fazer frente aos empreendimentos, muitos hoje sem acesso à energia elétrica, pelo menos no meu estado de Minas Gerais, tem sido um caos isso, com uma empresa que é estatal, que é a CEMIG, que não tem conseguido dar vazão a essas necessidades de empreendimento. Então são conceitos importantes, apenas para dizer o seguinte, são conceitos infalíveis que nós vamos resolver todos os problemas? Não, mas é uma semente plantada, tem que regar, vai semeando e em algum momento nós vamos colher os frutos disso. Basicamente, reforma da Previdência, reforma tributária, a reforma fiscal com a revisão do Pacto Federativo, o sistema de concessões, parcerias público-privadas e privatizações, venda desses ativos desnecessários na mão do Estado e todo e qualquer projeto de lei proposta de emenda à Constituição. Pelo menos no meu caso, quando eu me deparo, eu identifico se ela está desburocratizando, se ela está conferindo segurança jurídica nas relações entre as pessoas. É esse conceito e essa educação parlamentar legislativa que nós temos que ter para melhorar a situação no Brasil. Eu avancei muito no horário e queria encerrar falando sobre o tema que me trouxe aqui, que é a medida provisória da liberdade econômica hoje sancionada. Quais são os pontos que estavam na medida provisória, quais foram suprimidos pela Câmara e pelo Senado, e o que foi hoje vetado. Foram 4 pontos hoje, segundo eu soube, depois das 15 horas, não me aprofundei nisso, mas 4 pontos que foram hoje vetados. Vamos lá. Primeiro que essa medida provisória da liberdade econômica, ela vai dentro desse conceito, dessa filosofia do Ministério da Economia do governo do presidente Bolsonaro, de diminuir a burocracia e facilitar a abertura de empresas, consequentemente na geração de empregos. Já houve grandes avanços nesse sentido, repito. A reforma trabalhista, que foi um marco importante na vida brasileira, a lei de terceirização, que eu votei inclusive, que foi aprovada na legislatura passada, e agora essa que estão chamando de uma nova reforma nesse sentido, que é convertida agora em lei. Quais são os pontos da medida provisória hoje convertida em lei? Carteira de trabalho eletrônica, justamente nós estamos numa era digital, é preciso entrar na era digital também nas relações de trabalho. Documentos públicos digitais terem o mesmo valor jurídico, o mesmo valor probatório que documentos físicos, né? Quem não tem aqui empresa tem que guardar aquele mundo de documento, o contador sofre com isso. Há também então essa previsão dos documentos públicos digitais. Registros públicos em meio eletrônico,
Registros públicos em cartório, como registro civil de pessoas naturais, registro de imóveis e constituição de empresas, podem ser publicados e conservados em meio eletrônico. O registro de ponto, houve uma alteração de 10 para 20 empregados, a necessidade de se ter o registro de pontos nesses estabelecimentos. Trabalho fora do estabelecimento deverá ser registrado. Permissão de registro de ponto por exceção, por meio do qual o trabalhador anota apenas os horários que não coincidam com os regulares. Prática deverá ser autorizada por meio de acordo individual ou coletivo. A questão dos alvarás, as atividades de baixo risco, são pequenas empresas, pequenos empreendimentos, prescinde do alvará. E um projeto muito parecido também que nós aprovamos recentemente no Senado, abrindo mão do habite-se para aquelas unidades plurifamiliares de um pavimento só, que às vezes não tem um habite, o cara não tem um registro, então aprovamos lá para poder tornar a lei a dispensabilidade do habite-se municipal para poder registrar o imóvel no cartório. Um grande avanço, vai regularizar milhares de habitações Brasil afora. O fim do E-Social, a desconsideração da personalidade jurídica. Eu próprio fiz várias emendas por sugestão do Flávio Tartucci, nosso conterrâneo de Passo também, professor de Direito Civil. Negócios jurídicos, parte de um negócio. Essa aqui é a cola, professor, do Dr. Carlos Chagas. Essa é minha cola, essa não tem erro, confio cegamente no Dr. Carlos Chagas. Parte de um negócio poderão definir livremente a interpretação de acordo entre eles, mesmo que diferentes das regras previstas em lei. Isso é muito importante, ou seja, dar ao cidadão, não achar que o cidadão é idiota ou tolo, dar a ele a condição de entender o que é melhor para ele na relação empregatícia com o seu empregador. Já houve um avanço muito grande na reforma trabalhista e há esta previsão da mesma forma. Fundos de investimentos. A medida provisória define regras para o registro, a elaboração de regulamentos, os pedidos de insolvência de fundos de investimento. A extinção do Fundo Soberano, que já não tem dinheiro desde de maio de 2018, foram retirados a medida provisória pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Autorização para trabalho nos domingos e feriados. Na verdade, algumas atividades, em razão das suas peculiaridades, permite atividade aos domingos, outras tantas não. Manteve-se a regra, isso pode ter sido um retrocesso ou não, mas se entendeu-se no parlamento que deveria ser suprimida essa referência da liberação geral de trabalho aos domingos e feriados. A medida provisória permitiria que contratos de trabalho acima de 30 salários mínimos fossem regidos pelo direito civil ao invés da CLT, isso também foi retirado. As regras relativamente a caminhoneiros, a motoboys, a fiscalização e multas, decisões trabalhistas seriam definitivas em primeira instância se prazos de recursos fossem esgotados, e corridas de cavalo também, entidades promotores de corridas seriam autorizadas pelo Ministério da Economia a promover loterias vinculadas ou não a recursos ou resultado do PAR. Então, isso aqui foram pontos retirados da medida provisória e vetados hoje, foram 4 pontos que eu vou reportar aos senhores. O primeiro ponto foi tudo sancionado, à exceção dos trechos da medida provisória que permitiria o uso de cobaias humanas sem qualquer protocolo de proteção. Havia um ponto lá nesse sentido que foi vetado pelo presidente Bolsonaro. A aprovação automática para licenças ambientais, também vetado pelo presidente Bolsonaro. Aliás, a questão de licença ambiental é um problema sério no meu estado, nós estamos enfrentando um problema sério, um dilema em relação a esse ponto. Várias atividades que poderiam ter flexibilizado a sua licença ambiental sem nenhum tipo de risco à integridade humana, ao patrimônio, que hoje não se consegue, em razão da tragédia que nós vivenciamos, a segunda, na verdade, no estado de Minas Gerais, que acaba se atribuindo um pouco algum tipo de flexibilidade em relação à licença, que também não é verdade. Não, isso não é a tarefa de licença ambiental, isso é questão de estabilidade de barragem, que é atribuição, inclusive, da Agência Nacional de Mineração, nem é da Secretaria de Meio Ambiente. Mas, enfim, tudo se mistura no final das contas, e isso acabou sendo um golpe muito duro, além das mais de 300 vidas que nós perdemos nas duas tragédias juntas, um golpe muito duro para a economia do estado de Minas Gerais. Então há esse ponto vetado em relação à questão das licenças ambientais. Um terceiro ponto que criava o regime tributário paralelo, na medida provisória também vetado pelo presidente Bolsonaro. E um quarto ponto referindo-se a vacatio legis de 90 dias, que foi revogado, restabelecendo então vacatio legis imediata. No entanto, pelo que eu percebi aqui muito rapidamente, havia 2 incisos lá, uma vacatio legis
para a lei e uma vacatio legis para alguns artigos. Então isso pode gerar alguma perplexidade, porque se vetou apenas o inciso 1, mantendo o inciso 2, e aí nós vamos ter que recorrer à lei de introdução ao direito brasileiro para poder definir a vacatio legis, se vai ser 45 dias ou não a vigência dessa nova lei. Então foram 4 pontos vetados. Então a medida provisória chegou na Câmara dos Deputados. E aí um ponto importante também de destacar, veio como medida provisória. Cá entre nós, estamos só entre nós, está gravando ali, mas é uma realidade. Muitos desses pontos deviam ter sido objeto de projeto de lei, que é muito mais amplo, que se discute de maneira muito mais democrática, sem estar premido pelo tempo, passando pelas comissões temáticas, tanto de Câmara quanto do Senado. Houve uma opção do governo de fazer medida provisória, o Congresso excepcionalmente aceitou, em razão da necessidade, da premência, da importância do tema, mas muitos temas não deveriam ser objeto de medida provisória, porque a medida provisória, nós sabemos, ela tem pressupostos de relevância e urgência, ela tem um prazo mais curto, não é? O Senado, por exemplo, até por conta de uma cultura que se criou lá, que a medida provisória vai para uma comissão mista, né, que demora muito a aprovar às vezes o parecer, vai corrida para a Câmara corre para apreciar a medida provisória que trava a pauta, depois vai para o Senado faltando 10 dias. Esse dia chegou uma medida provisória, ela falando 48 horas para poder decair, né? E aí o Senado começou a não aceitar em alguns pontos, inclusive algumas caducaram, né? Inclusive a da PPI lá, que estava sendo conduzida pelo ministro Anderson Lorenzoni, não deu tempo e acabou perdendo a validade. Não se pode fazer uma mesma medida provisória nessa legislatura com o mesmo tema, então isso acaba gerando um tipo de prejuízo. Então tem muita cautela no uso de medidas provisórias, seja, e aprovamos uma PEC agora para definir os prazos exatos de cada uma das casas, para o Estado, o Senado não ficar como casa carimbadora da Câmara dos Deputados, e um uso moderado das medidas provisórias pelo governo. Há inclusive um projeto do senador Randolfo Rodrigues para poder estipular que é no máximo 5 medidas provisórias por ano, né? Isso pode engessar muito a atuação do governo, mas então acho que a gente pode equilibrar isso com o amadurecimento do governo de entender que determinadas matérias podem ser colocadas à guisa de projetos de lei de iniciativa do Executivo e não necessariamente por medida provisória. O fato é que essa medida provisória chegou, ela é pertinente, ela visa desburocratizar, ela confere um liberalismo econômico interessante para o momento que o Brasil precisa gerar empregos e gerar oportunidades de trabalho, como eu disse, para empreendedores. Foi chancelada pela Câmara dos Deputados, foi chancelada pelo Senado com as modificações pertinentes e agora sancionada a lei na data de hoje com o veto de 4 pontos que podem depois ser submetidos através de um projeto de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E por fim, dizer que nós não podemos nos render a temas que não interessam à pauta econômica do país e o desenvolvimento do país. Porque, repito, o desenvolvimento social e o desenvolvimento humano virá com o desenvolvimento econômico, que são essas pautas, às vezes, que servem para desviar o foco. Questões relativas a embaixador, o embaixador A, o embaixador B, se o filho vai ser embaixador ou não, questão de porte de arma, que eu acho que é uma discussão que não vai convergir todo mundo aqui, mas não é um tema central que nós vamos debater nesse momento, que se faça através de projeto de lei, não através de um decreto como foi feito, porque decreto, desde que eu estudo na Faculdade de Direito, decreto não pode alterar a lei federal, definitivamente não pode, e aí se cria uma polêmica, porque então se nega e rejeita o decreto, e aí vem toda uma carga negativa. Essa comissão parlamentar de inquérito contra o Supremo Tribunal Federal, num momento desse do Brasil, com 14 milhões de desempregados, com as pessoas, o Estado, o Brasil, à beira de um colapso financeiro e econômico, nós pensávamos em CPI nesse momento. Quando, cá entre nós, quando CPI serviu para alguma coisa no Brasil? Comissão parlamentar de inquérito era normalmente aquele espetáculo, era até legal de ver, né? Ligava a televisão, via umas pessoas muito eloquentes, tal, tudo bem, mas aquilo não é útil ao Brasil. Obviamente nós temos que conter abusos, nós temos que conter os excessos, há muitos erros do Poder Judiciário brasileiro, mas não é com uma CPI de espetáculo que nós vamos criar um ambiente favorável à construção entre os poderes de uma harmonia necessária para avançar no nosso país. Então o meu compromisso tem sido, dentro dessa nova política que tem que falar a verdade, pouco preocupando com os likes de internet e pouco preocupando com as críticas e xingamentos que a gente sofre com essa rede social hoje, que é de fazer a coisa certa, aquilo que interessa verdadeiramente ao Brasil, que é o que eu acabei de dizer, as reformas necessárias, a mudança de cultura, o investimento na educação, a boa representação política, essa medida provisória da liberdade econômica e não essas pautas que só servem para poder semear discórdia, criar polêmica, atrair a atenção do público mais leigo
com uma finalidade puramente eleitoral de se criar algum tipo de protagonismo político, pseudo-protagonismo político, não é o caminho do Brasil. Por fim, quero colocar à disposição da associação, de todos vocês, o meu mandato no Senado Federal, à disposição das ideias, das críticas, das sugestões, seja de projetos já existentes, sejam projetos que possam ser apresentados em favor daqueles que verdadeiramente queiram empreender e fazer do nosso país um país melhor. Portanto, coloco o meu mandato à disposição de todos, do caro Thomas Lau. Muito obrigado. Quero agradecer a aula do senador Rodrigo Pacheco, porque a gente não tem essa noção desses detalhes, desses meandros, dos procedimentos burocráticos dentro do nosso Congresso Nacional. E a gente sabe que hoje o Congresso Nacional tem liderado o nosso país, tem dado as cartas para um Brasil com mudanças legislativas importantes, né, que credenciam o Brasil para um cenário internacional. Então, com essa ótica, com essa visão e esse entusiasmo aqui da nossa associação, que a gente tem essas considerações a fazer, nosso senador. E para a gente debater um pouquinho, né, eu vou falar um pouquinho com o Dr. Marcelo Figueiredo, de uma forma bem, não tão técnica, né, Dr. Marcelo, mas para a gente debater essa questão da lei em si e a sua visão da lei. Agora sim eu vou falar da lei. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Thomas, cumprimentar o senador Rodrigo Pacheco pela excelente exposição que fez aqui, cumprimentar o meu colega professor Armando Rovai, cumprimentar todos os presentes, sobretudo ao Carlos, nosso amigo e colega, ao doutor Joaquim, a dona Miriam, a Ana e todos os presentes. Eu procurarei ser breve e minha função hoje aqui é mais digamos, um animador, um moderador, um debatedor sobre o que foi falado aqui. Eu vou procurar falar bem rapidamente sobre o que eu li, aprendendo no livro do Dr. Armando Rovai, sobre o Liberdade Econômica, que foi lançado recentemente, e um pouquinho, bem rapidamente, a respeito da lei. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nem todos aqui são da área jurídica, lembrar que a Constituição Federal, já no seu artigo 170, tem uma ordem, normas que tratam da ordem econômica. Então, o artigo 170, no seu caput, nos seus incisos, diz que a ordem econômica deve ser baseada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, garantindo a todos uma existência digna. E é fundamentada em vários princípios, como da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, que é um dos princípios importantes que se baseia esta lei, que desenvolve, digamos assim, a livre concorrência, a livre iniciativa, a defesa do consumidor, meio ambiente, etc. E também há um dispositivo que diz que a Constituição visa ou busca o pleno emprego. Foi muito falado pelo senador a questão do emprego, da empregabilidade, e essa também é uma das linhas mestras da Lei de Liberdade Econômica, que busca exatamente aumentar, vamos chamar assim, as possibilidades de emprego, na medida em que ela destrava a burocracia estatal, né, para que as pessoas possam empreender de uma forma mais efetiva. Então, muito rapidamente, o que a lei estabelece, os principais dispositivos que eu queria destacar, pouquíssimos, 2, 3. Bom, em primeiro lugar,
feliz o legislador porque ele institui a chamada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. É expressiva, né, essa afirmação, que a gente sempre conheceu, Declaração dos Direitos Humanos, Declaração de Liberdade Econômica tem um sentido filosófico importante, na medida em que lista quais seriam aqueles direitos mais fundamentais para que haja efetivamente uma liberdade econômica maior no Brasil. Então, em primeiro lugar, seriam normas de proteção à livre iniciativa, não é? Então, me parece que esse é a grande porta da lei, a grande novidade da lei, ou seja, proteger a livre iniciativa. Uma coisa é a livre iniciativa ser um dos princípios da atividade econômica. Outra coisa é eu proteger a livre iniciativa. Proteger quem? Quem empreende, não é? O comércio, a indústria, os autônomos, todos aqueles que estabelecem o seu negócio, seja pequeno, médio ou grande, e que podem efetivamente contribuir para o incremento da economia nacional. E, infelizmente, nada obstante o Brasil já, no seu artigo 170 da Constituição, dizer que, regra geral, o Estado não pode ser empreendedor, o Estado ele só pode empreender quando houver uma grande falha no mercado, por exemplo, ou nos monopólios, né? Caso de petróleo, caso de atividade nuclear, minérios estratégicos. Fora daí, é o particular que deve realmente empreender a economia no Brasil. É o sistema capitalista, um capitalismo social, vamos dizer assim, não um capitalismo puro do século XVII, etc., mas um capitalismo social. Então, também chama a atenção para o parágrafo 1º do artigo 1º, que também é muito importante, porque diz que toda vez que alguém for aplicar normas de direito empresarial ou de direito econômico, ele deve ter em mente esse princípio da proteção da liberdade econômica. Ou seja, o juiz, o administrador, o empreendedor, o promotor público, todo aquele o agente público que exige licença, autorização, etc., ele tem que entender que ele não está ali para atrapalhar, ele está ali para ajudar o empreendedor a desenvolver o seu negócio da melhor maneira possível. Então, todo o comércio, as juntas comerciais, os registros públicos, as profissões, as normas ambientais, tudo deve estar facilitando e não dificultando a vida do empreendedor. Dito isso, comentando algumas daquilo que o senador acabou de dizer, sobre nova política, etc., educação, etc., eu quero dizer o seguinte. Na minha visão particular, a reforma mais importante que o Brasil precisa há pelo menos 100 anos é a reforma política. Essa ainda não veio, mas acho que seria prioritária. Anterior à reforma da Previdência, anterior à reforma tributária. Mas isso é outra questão. A segunda reforma, sem dúvida, é a reforma tributária. Agora, toda vez que se fala em reforma tributária, tinha um professor, quem está vivo, o professor Raul Carrasa, colega da PUC, que diz: há 100 anos eu ouço falar em reforma tributária. E o resultado sempre é aumento de tributos. Então, a gente sempre tem muito medo quando discuta a reforma tributária, porque ninguém quer perder nada. E numa reforma tributária, eu preciso negociar. Alguém vai perder alguma coisa, outro vai perder outro, para que todos ganhem. Se não houver um grande consenso sobre alguns pontos e simplesmente houver aumento de tributos, não adianta nada fazer reforma tributária. Então, me parece que no Brasil falta reforma tributária, falta reforma política eleitoral, como foi tocado pelo senador, e outra questão que nós devemos também chamar a atenção, que é a tentativa importante de diminuir drasticamente o gasto público. O Brasil, infelizmente, lamentavelmente, é um país que acha que é rico. Ele é rico em pessoas, é rico em minerais, mas ele é muito rico também em conceder altos salários, conceder mordomias, construir palácios suntuosos, etc., quando isso não é tarefa do Estado.
é rico em municípios, nós temos quase 6 mil municípios no Brasil, muitos que vivem simplesmente de auxílios da União, que nem deveriam ser municípios, são municípios que gastam dinheiro de todos nós, né? Então, eu acho que falar em proteção da atividade econômica, lembrar o seguinte, que é preciso aumentar o consumo, aumentar a poupança, aumentar o investimento e aumentar a infraestrutura, num ambiente que confira a todos os investidores segurança jurídica. De nada adianta eu ter uma lei de proteção da livre iniciativa se o Estado atrapalha no seu dia a dia todo o empreendedor, aquele que realmente quer empreender. Se o Estado deixar de atrapalhar, ele já faz muito. E é o que exatamente me parece que procura essa lei. É dizer, com todas as letras, deixe de atrapalhar, que eu conseguirei aumentar a minha produção, aumentar as minhas vendas, aumentar as exportações, etc. Ou seja, num ambiente de segurança jurídica, num ambiente de realmente de cumprimento dos contratos, não é? Então, essa medida provisória de liberdade econômica me parece que é muito importante, é um caminho fundamental, um passo fundamental que foi dado, mas é preciso, do outro lado, também combater o desperdício, que haja uma racionalidade econômica, né? Não basta apenas, como dizia aquele Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen, né? O desenvolvimento econômico em si mesmo não vale nada, é preciso haver desenvolvimento humano. O ser humano precisa estar no centro do desenvolvimento, com justiça social, com a segurança jurídica, etc. Então, sem isso, nós não vamos chegar a muitos lugares. Aqui num lugar exatamente muito emblemático, porque é exatamente a Associação Paulista dos Empreendedores, né? Que é um local mais do que simbólico para falarmos sobre a liberdade econômica, a liberdade que todos nós temos enquanto seres humanos para poder criar, para poder, como pintores, como artistas, como artífices do nosso futuro, criar o desenvolvimento do Brasil, que é o sonho de todos nós. Muito obrigado. Passar para o professor Rovai, que escreveu um livro sobre isso, sobre essa matéria. Por favor, Rovai. Muito boa noite a todos. Cumprimentar inicialmente o chefe da casa aqui, o Dr. Thomas Law. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Cumprimentar, senador, a serenidade é uma das virtudes do ser humano. E Vossa Excelência demonstrou quão sereno é na sua fala. Parabéns, eu não lhe conhecia e saio daqui maravilhado pela performance serena, séria, combativa. Então é uma satisfação saber que temos políticos do seu calibre, da sua qualidade. Deus nos proteja para que a gente consiga ter um país melhor com a direção de pessoas como o senhor. Professor Marcelo Figueiredo, meu amigo de 3 gerações, sou amigo do pai do professor Marcelo. O professor Marcelo que foi o melhor diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo durante 8 anos, meu querido amigo, e eu sou amigo do mais inteligente da família, que é o filho dele, que foi meu aluno da faculdade, que hoje mora nos Estados Unidos, é advogado e também músico. Quero cumprimentar aqui a doutora Miriam, a Ana Lau, minha querida amiga também, o doutor Joaquim, que sempre muito satisfativo vê-lo, e cumprimentar o doutor Carlos Chagas, que conheço agora, com satisfação, as palavras do senador repercutem, acho que o sentimento que todos aqui têm. Sobre liberdade econômica especificamente, eu ando numa situação maravilhada, porque dificilmente algo pode repercutir com um interesse tão significativo na sociedade quanto a liberdade econômica. Quando me perguntam a respeito do porquê dessa minha atenção tão focada na liberdade econômica, eu tento esclarecer num sentido metafórico e fazendo uma comparação com o automóvel.
Nós, todos aqui, o Thomas é mais jovem, mas também é da época do carro com carburador. Hoje todos os carros têm injeção eletrônica, todos os carros são mais modernos, são automáticos, mas eu ainda sou de uma época, Marcelo, que o carro era com carburador mecânico e o carburador tinha uma pecinha chamada giglé. O giglé era o responsável pela abertura do combustível que entrava no automóvel para realizar a combustão, para que o carro funcionasse. Muitas vezes esse giglé, em razão do combustível, entupia, sujava, e você tinha que chamar alguém para te ajudar a que o carro pegasse no tranco. Então você pedia para algumas pessoas que estavam na rua para empurrar o carro, você colocava na segunda marcha, embreava, soltava, não dá mais o que fazer, todos os carros são automáticos hoje. Bem, e o carro pegava. O carro pegava, aquela combustão fazia com que você desse algumas aceleradas e o próprio carburador se limpava. O carro pegou no tranco. Essa medida provisória vai fazer com que o Brasil pegue no trânsito, vai fazer com que o Brasil sacoleje, com que a atividade negocial seja levada ao nível de significância que deve ter. Doutor Carlos, nós demonizamos a livre iniciativa nos últimos 40 anos. O artigo 170 da Constituição Federal, que o professor Marcelo Figueiredo, ele é docente em Direito Constitucional, sabe muito bem isso, coloca no caput a valoração do trabalho humano e a livre iniciativa. Aí consideraram que só a valoração do trabalho humano valia e a livre iniciativa passou a ser demonizada. Quer dizer, na realidade, se esqueceram de encarar algo fundamental que se chama que é proporcionado pela função social da empresa, que só parte de um pressuposto que é a livre iniciativa, a atividade desenvolvida dentro de um sistema egoístico, é verdade, porque o capitalismo parte de um sistema egoístico, mas é o modo de produção que a nossa Constituição converge, é o sistema no qual nós estamos inseridos. Só que deixaram de observar que essa atividade desenvolvida a partir de um desejo egoísta, mas legítimo, de ganhar dinheiro, porque aqui todos nós que temos qualquer atividade, qualquer ela que seja, só é possível porque nós nos dirigimos a um objetivo que é ganhar dinheiro, e isso em qualquer lugar do mundo é aceito de maneira legítima, passou a ser demonizado como algo que deveria ser colocado num terceiro, quarto plano em relação às conquistas sociais, que são válidas, devem ser mantidas, mas não demonizando a livre iniciativa, que é do modo de produção capitalista. Nessa atuada, com o desenvolvimento da atividade que é gerada a partir da empresa, a atividade que é gerada a partir da empresa faz com que eu tenha empregados, que esses empregados sejam pagos em dia, sejam tratados de maneira comportamental ética. Esses empregados que passarão a receber os seus salários e subsistirão e farão com que suas famílias também subsistam a partir de algo que começou de uma maneira egoística, que é ganhar dinheiro. E aí eu tenho a obrigatoriedade de ter fornecedores para que minha atividade se desenvolva, fornecedores que por sua vez terão os seus respectivos empregados, empregados que serão, portanto, objeto de subsídios salariais. Quer dizer, começou tudo através de um desejo egoístico que era ganhar dinheiro, mas está se transformando em algo que orbita e dentro do direito se chama função social da empresa. Esse sistema que foi desconsiderado nos últimos 40 anos, demonizando-se a atividade produtiva, passa agora a ser, Marcelo, adorei a tua observação, a declaração de direitos, porque a declaração de direitos humanos, por óbvio, que é fundamental, é essencial, mas eu preciso ter o fomento, o desenvolvimento, o implemento da livre iniciativa, que é o único modelo que nós podemos efetivamente fazer com que o país se desenvolva. Por óbvio que a atividade produtiva, criando a preservação da empresa, criando a função social da empresa, elemento fundamental, precisa observar determinadas nuances. E aqui, senador, me permita uma observação importante. Nós temos que, dentro do governo federal, observarmos as questões relativas ao meio ambiente. O meio ambiente não pode se tornar algo que não tenha uma observação a miúde, cuidadosa, não tornando desnecessária ou desincentivando a atividade produtiva.
mas mantendo os cuidados necessários com a maior riqueza nacional, que é o meio ambiente também. Lógico que a atividade produtiva, a atividade de desenvolvimento, ela precisa ser perpetrada, mas não pode deixar que também ocorram desmates, situações como que a gente percebe que infelizmente ocorrem no nosso país nos dias de hoje, que eu sei absolutamente que tem um congresso hoje com pessoas como o senhor, que pode ajudar nessa fiscalização, que pode ajudar na condução dessas atividades. Eu acho que o nosso governo federal ele parte de pressupostos excelentes, no âmbito da política econômica eu acho que nós estamos no caminho certo, mas precisamos ter essa observação quanto ao meio ambiente, como um elemento para manter a nossa própria vida, a vida humana na Terra, que é fundamental. É a única observação que eu faço e agradeço muitíssimo a oportunidade e uma honra para mim estar nessa banca tão importante hoje. Obrigado. Agradeço, professor Lovan, primeiramente a todos. Meu nome é Vanderlei Martinianos. Eu tenho um trajeto como palestrante e também sou da equipe de fundação da Escola 42 de Paris, talvez uma das escolas das mais avançadas. Isso foi em 2013. Ela já está instalada em São Paulo e teve uma abertura recente aqui. Isso obviamente estará em outros estados. Mas o que eu gostaria de remarcar, primeiro, que esse é o Brasil que nos orgulha, né? Pessoas educadas no bom sentido, no sentido formal da coisa. E essa é exatamente a questão que eu vou colocar, que na verdade não é a questão, ela passa por uma afirmação, a educação, para nós chegarmos a um nível que o Brasil precisa chegar como país em desenvolvimento, ela é o quesito chave, não é, para quebrar todos os paradigmas. E nós sabemos que esse gap educacional, ou dessa falta de educação formal que nós temos, ele talvez não seja recuperado nos próximos 20, 30 ou 40 anos, que não com ações completamente agressivas em prol de uma educação melhor. Trabalho que foi feito na Coreia, trabalho que está sendo feito na China, com todo o brilhantismo. E aí eu jogo a pergunta, nesse caso, para vocês. E no Brasil? Nós temos soluções brilhantes aqui, escolas como a PUC, escolas como... mas da parte de vocês, algum poderia se manifestar dizendo o que de prático poderia resgatar essa educação que nós relegamos por tanto tempo, e principalmente a educação tecnológica, não é? Que é a utilização das tecnologias, que é essa minha área de especialidade, para resgatar e tirar esse fosso de atraso que nós temos. Nós temos uma geração, são milhares e milhares de pessoas que precisam ser resgatadas. Pois não, senador, como o senhor é a pessoa que nos encantou aqui dentro com a sua bela fala, por favor, me responda. E muito obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Denis pelas palavras, receptividade, acolhida. Sem dúvida alguma, poucas pessoas sabem o quanto importante é o setor de serviços, é o comércio para a economia de uma cidade, de um estado, de um país. O meu estado mesmo, que é um estado tipicamente minerador, tem Minas até no nome, é um estado maior produtor de leite, maior produtor de café. O setor de serviços soma para efeitos de PIB mais do que a indústria, inclusive a mineração, e o agronegócio juntos. Então, a importância do setor, no que se insere, obviamente, o setor do comércio, das compras, deve ser reconhecido, não há dúvida alguma. E quero agradecer muito essa receptividade aqui em São Paulo, o centro de São Paulo, que realmente é uma das coisas lindas que a cidade tem, de poder estar aqui falando a vocês sobre um tema importante que interessa sobremaneira a atividade de vocês. Essa medida provisória, essa lei, é uma injeção na veia, como bem pontuado aqui pelo professor Robai, pegou no tranco o Brasil. Gostei da analogia ao carro. Havia um carro que não podia pegar no tranco e fundiu o cabeçote, lembra disso? Era o Fiat, feito no meu estado. O Fiat não podia pegar no tranco e fundiu o cabeçote. Mas a maioria dos carros podiam pegar no tranco. E eu acho que nós estamos pegando no tranco, isso vai ser muito importante. Na verdade é um conjunto de medidas, né? Vai somando as medidas ali, uma colar, e nós vamos construindo uma teia de desburocratização e de segurança jurídica, muito bem destacado aqui pelo professor Marcelo Figueiredo, para poder a gente avançar
no país. Eu mesmo estou com projetos lá de minha relatoria, que eu devo entregar até o final do ano. Por exemplo, algo que nós precisamos ter uma segurança jurídica, professor Roberto, que é a venda de terras para estrangeiros no Brasil. É um projeto que está sob a minha relatoria, eu devo entregar o parecer, justamente para conferir essa tranquilidade jurídica de empreendimentos. A terra está no Brasil, ninguém vai vir aqui para pegar e levar a terra para o exterior. Tendo disciplina, tendo regras, é perfeitamente possível permitir os estrangeiros que possam negociar aqui, obviamente com algumas ressalvas de fronteira, do bioma amazônico, de limites da área do município, né? de limites de nacionalidade também. Tudo isso está na lei, mas disciplinar e definir uma vez por todas a possibilidade de venda de terra para o estrangeiro. E outro projeto importante também, que contamina muito aquela atividade formal, legal, ilícita, que é o projeto dos devedores contumazes, né? É aquele que monta a empresa só para fraudar o fisco, só para dar o cano na praça, etc., que vive disso e que precisa ter consequências mais severas, com suspensão do CNPJ, com cancelamento do CNPJ, que é um projeto também muito interessante sobre a minha relatoria. Então, agradecendo muito a referência feita aqui, o senhor não fez propriamente nenhuma pergunta, mas é minha gratidão pela palavra que o senhor fez em meu favor. E em relação à pergunta do Vanderlei, é aquilo que eu disse, Vanderlei, é o investimento maciço em educação, desde o ensino fundamental até o ensino mais complexo, que é o fomento científico, de tecnologia, de desenvolvimento do país, de abertura do país para o mundo. Há exemplos muito interessantes na área da educação. A minha cidade mesmo, de Belo Horizonte, iniciado pelo governo do PT. O então prefeito municipal Fernando Pimentel, tendo tido continuidade com outros prefeitos na sequência, especialmente o prefeito Márcio Lacerda, hoje com o atual prefeito, pelas unidades municipais de educação infantil, que é uma parceria público-privada entre a prefeitura e empresas privadas, que fazem dessas escolas umas escolas parecidas com as dos Estados Unidos, de país de primeiro mundo. Então são exemplos que nós temos aos montes aí que nós temos que nos apegar. Quem era uma grande referência, é ainda uma grande referência, mas infelizmente não se reelegeu, o ex-senador Cristóvão Buarque, que sempre foi um defensor da educação no nosso país. É uma bandeira que nós temos que carregar, e eu acho que há medidas que são medidas que precisam ser tomadas no ambiente do Ministério da Educação de maneira enérgica. Quando eu elogiei aqui o programa Futurice, que é essa possibilidade da participação da iniciativa privada de maneira suplementar com uma obrigação do Estado, eu também critiquei muito severamente o Ministério da Educação, e por isso fui criticado também, até desproporcionalmente, pelos adeptos do Presidente da República, quando houve o corte na educação, que depois se quis consertar dizendo que era contingenciamento, mas primeiramente era um corte direcionado para 2 universidades federais no Brasil em razão de aspectos ideológicos. E nós não vamos retirar a ideologia que foi construída ao longo de anos nas universidades. Nós temos que conviver com essa divergência e saber que as universidades são centros de excelência, de especialização, de aprimoramento científico, cultural, educacional, filosófico, todos os aspectos. E nós temos que incentivar, independente de qual viés político que exista. Então eu sou um defensor intransigente da valorização da educação, do não contingenciamento dos recursos para a educação e de trabalhos que convirjam com a iniciativa privada e com a descentralização da educação no nosso país, que é uma proposta também do governo, de tornar o ministro da Educação alguém que seja meramente o coordenador do secretário de Educação dos Estados. Os secretários de Educação dos Estados serem coordenadores dos secretários municipais de Educação, e acabar aquela cultura de que tudo se concentra no Ministério em Brasília, que todo mundo tem que ir lá no Ministério para poder pedir de tudo, desde autorização de credenciamento até dinheiro para terminar e diplomas, etc. Realmente havia essa descentralização do Brasil. Mas para isso nós precisamos de educação, nós precisamos ter a melhoria da qualificação, inclusive dos nossos gestores públicos. Então quero... Pois não. José Pacheco, um dos maiores gênios mundiais da educação, fundador da Escola da Ponte, escolheu o seu estado como residência, se mudando de Portugal, onde ele fez uma verdadeira revolução na educação, e está aqui, eu acho que é uma pessoa que precisa ser notada, um dos maiores gênios do planeta. Mora em Minas Gerais? Em BH. Belo Horizonte? BH. E
tem o meu sobrenome, Pacheco. Deve ser gente boa. A escola La Ponte é uma das primeiras escolas, 76. Eu vou pesquisar a respeito e é sempre bom ouvir. Aliás, você sabe que os maiores méritos dos políticos, dos administradores públicos, é saber ouvir e entender que, em relação a qualquer assunto, tem alguém que sabe mais do que ele. E você se cercar de pessoas que possam... Eu fiz engenharia da educação na França, então, né, por exemplo, no mínimo tem que saber alguma coisa. Sobre o tema dessa palestra, medida provisória da liberdade econômica, o professor Rovai e o professor Marcelo sabem mais do que eu. Então, por isso que eu deleguei a eles tratar mais, de maneira mais profunda sobre a medida provisória. Mas vou procurar saber a respeito do professor José Pacheco, mas, em resumo, investir maciçamente em educação, dinheiro mesmo, no orçamento da União, nós investimos isso em política séria que possa formar os brasileiros, tirar as pessoas do analfabetismo, introduzir na vida delas arte, cultura, esporte, tudo que possa complementar a atividade educacional. Essa é a saída do Brasil. Não é a reforma da Previdência, não é a reforma tributária, não é a medida provisória da liberdade, é a educação. Então, a partir do momento que a gente tiver essa cultura, que vai demorar ainda uns 30 anos para a gente ter, mas a gente tem que plantar semente. Vamos plantando a semente devagar que nós chegamos lá. Eu queria só agregar o seguinte: eu concordo com o senador em gênero, número e grau. Eu acho que a educação é a saída e, sem dúvida, que o Estado tem obrigação aí, porque é um setor muito sensível. Nós temos uma população jovem crescente no Brasil e todos nós sabemos que a primeira infância, até 12, 13 anos, é o mais importante para a pessoa formar o seu conhecimento, o seu cérebro, enfim, formar em um sentido amplo, né? Não só de conhecimento, mas de formação mesmo. Agora, uma coisa que eu queria lembrar é o seguinte: nesse aspecto, o Brasil tem muito a fazer e aprender com outros países. Nesse particular aspecto, com os Estados Unidos também, não só com a Europa. Porque nós vemos um modelo americano, uma cultura de ajuda, como o senador falou, alguém falou aqui, dos ex-alunos em relação às universidades. E o que no Brasil não há. Ao contrário, há uma burocracia terrível. Quem quiser doar dinheiro para as universidades públicas, eu me lembro aqui na São Francisco, um ex-diretor fez um programa para recuperar salas antigas e tudo isso. Ele conseguiu de um ex-aluno famoso, que inclusive era banqueiro, dono de um banco. Ele doou uma quantia muito grande para reformar um grande salão histórico lá. Teve problema com os estudantes, teve discussão ideológica, por que ele escolheu o doador A e não o doador B, enfim, coisa absurda. Só faltava ter que destruir depois de feito o salão, porque não gostavam de quem doou o dinheiro. O dono do banco X, do banco Y, daí. A mesma coisa acontece um grande sucesso nos Estados Unidos, nas melhores universidades do mundo, parece que na China também, doação privada, uma boa parte da doação privada, além dos fundos públicos. Mas por quê? Porque há um incentivo fiscal nos impostos, imposto de renda, imposto de circulação de mercadorias, etc. Então, se eu dou 10 milhões, eu tenho 20%, 30% de abatimento no imposto de renda. No Brasil, o abatimento para quem aplica em educação é de 2%. É a mesma coisa que você financiar um cinema nacional, um ancine, etc., um teatro, atividades artísticas. O valor que você vai ter de benefício fiscal, vamos chamar assim, é ridículo. Né? Então as pessoas têm até medo de emprestar dinheiro. É preciso uma política inteligente para captar o capital privado para a educação, para atividade artística, atividade teatral, etc, etc. Era só isso que eu queria dizer. Rapidamente, só trazer uma notícia muito interessante.
Além da PUC, eu dou aula também no Mackenzie. O Mackenzie montou o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, que é um centro nos moldes do que existe em outros países para o estudo das linhas de pensamento econômico. É algo, por coincidência, no dia de hoje, eu conheci esse local físico dentro do Mackenzie, em função do livro eles me chamaram para conversar, e já há uma intenção, já existe há mais de 2 anos esse centro de pesquisa com dados estatísticos sendo preparados para produzir elementos para a iniciativa privada. E o próximo passo agora, Thomas, é te levar no Centro de Estudos de Liberdade Econômica, porque eles têm muito interesse em abrir tanto para o mercado popular quanto para os interesses que a Embrachina pode produzir, trazendo elementos estrangeiros com potencial de crescimento da China, de desenvolvimento aqui para o Brasil. Então, é uma oportunidade e algo que talvez a gente não saiba, e eu também não sabia. Apesar de dar aula no Mackenzie há 20 anos, eu não sabia da importância desse centro, e hoje o Mackenzie ele gravita nesse sentido. Interessantíssimo. Do campo central. Aqui em Higienópolis, prédio 12 do campus. Quer fazer mais uma pergunta? Posso? É a última, hein? Ok. A última é que o senador já está cansado. Vou tentar ser bastante breve, mas não posso perder a oportunidade de observar sobre a ótica acadêmica, jurídica e parlamentar com relação a uma questão que eu entendo que seja exatamente aquilo que todo mundo comentou aqui: investimento, captação de recurso internacional. Eu estou secretário-geral da Frente Parlamentar Brasil-China e BRICS, lá no Congresso Nacional, meu senador, que, por sinal, depois imediatamente gostaria de convidar a sua adesão a este cenário. Quero agradecer em primeiro lugar o Thomas pela oportunidade, não só a oportunidade de falar, mas também de apostar na primeira frente parlamentar que une a iniciativa civil e privada, tá? Para poder colaborar com o parlamento. A frente parlamentar está sob a presidência do deputado deste estado, o deputado federal Fausto Pinato, e que nós tenhamos aí uma grande ação. O que eu gostaria de questionar os nossos 3 mestres que estão aí a nos emprestar o seu conhecimento, tá? Como que se enxerga hoje o posicionamento do Brasil diante deste bloco, que é o BRICS, né? Uma vez que nós temos aí quase 50% da população, quase 40% do PIB, né? Nós somos o único país das Américas que está alinhado com este bloco e que poderia ser, sem dúvida nenhuma, uma injeção importante de recursos para a nossa infraestrutura e desenvolvimento do país. Qual é a ótica acadêmica, professor Rovai? Qual é a ótica jurídica, professor Marcelo? E o meu senador, qual é a sua ótica como parlamentar, uma vez que nós hoje, este ano, estamos presidindo a 11ª cúpula, né? Estamos recebendo o primeiro escritório do novo Banco de Desenvolvimento. Quero dizer que, em relação a essa questão da política internacional, nós temos uma necessidade de demonstrar, seja para qual país for, em especial para a China, que é o maior mercado consumidor do mundo e o maior parceiro comercial que o Brasil tem, a estabilidade que nós temos no Brasil. Uma estabilidade institucional, uma consolidação da nossa democracia, sem nenhum tipo de risco, funcionamento das instituições, segurança jurídica, desburocratização, não que seja absolutamente parecido e convergente do que é a lei do outro país, definitivamente, mas que tenha uma cultura que seja uma cultura que permita os investimentos internacionais. Me assustou muito um dado, quando aprovada a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, era para se ter, naquele momento, um ambiente de euforia e de otimismo. Aliás, o Brasil viveu, ao longo dos últimos meses, uma expectativa que movimentou a economia em relação à reforma da Previdência. E qual foi a nossa surpresa negativa? Quando aprovada a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, uma perspectiva seguríssima de que seria também aprovada no Senado Federal, nós tivemos resultados muito ruins. Bolsa de valores caindo, o dólar subindo, fruto, infelizmente, de posturas do governo que não são adequadas. Então nós temos que ter muita cautela em relação ao que nós demonstramos para a comunidade internacional, para os nossos parceiros futuros e presentes, não só em matéria comercial, mas cultural, social, etc. Então, a fala de um presidente da República, ela é o norte disso.
não é? O que o presidente fala pela manhã, à tarde e à noite é a diretriz do que é a cultura do país e dá segurança ou não àqueles que queiram vir para cá. Repito, não basta a reforma da Previdência, não basta a reforma tributária, não basta ajuste fiscal, não basta a contenção de despesas se nós não tivermos um ambiente que confira segurança a esses investimentos. Isso é muito fruto da postura dos nossos governantes. Nada justifica, repito, num ambiente que nós estamos conseguindo construir e todo dia nós temos alguma polêmica para poder resolver. Não é? Nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro, talvez, de pegar no tranco, definitivamente, pegar no tranco, fazer funcionar e pegar uma reta de progresso, com tudo isso que nós estamos fazendo e vivendo no Brasil nesse momento. Nós temos toda a condição do mundo. E qual que é a minha preocupação, Regina? Em 2008 nós vivemos uma crise mundial muito preocupante, muito significativa, que não abalou tanto o Brasil, porque o Brasil estava sustentado. Nesse momento nós não estamos bem sustentados. Se houver uma crise mundial, nós vamos sofrer de maneira muito drástica as consequências do Brasil, com reforma da Previdência, com reforma tributária, com todos esses ajustes, contenção de despesas, nós vamos sentir essas consequências. Então, o que nós precisamos é de maturidade, nós precisamos de serenidade. Quero agradecer aqui a referência do professor Rovai em relação a mim, de serenidade, de maturidade, de levar muito a sério esse momento que o Brasil está vivendo, de evitar polêmicas desnecessárias e de fazer o que nós precisamos. Quando me criticam em rede social porque eu não assinei a CPI da Lava Toga, ou porque eu sou contra o armamento geral da população, e sou mesmo e não escondo isso, quando eu publico na minha rede social que eu não quero que haja no Brasil algo como foi em 1964, e aí sou criticado por isso, eu nunca imaginei que eu pudesse ser criticado por criticar a ditadura, mas nós estamos vivendo essa quadra no Brasil. Então esse radicalismo, essa polarização só serve para fins eleitorais, para grupos políticos antagônicos, não serve para o Brasil. O caminho do Brasil está no centro, está no equilíbrio, está nas falas ponderadas e está na execução e na eficiência de políticas públicas e de medidas que estão sendo tomadas no Congresso. Eu acho que é esse dever de casa interno que nós temos que fazer para poder consolidar cada vez mais a nossa relação com os países do mundo afora, especialmente com a China. Mas reconheço, nós estamos avançando muito, repito o que eu falei no meu pronunciamento, nós estamos aproximando cada vez mais da China, nós estamos muito presentes na China hoje, tanto a Câmara quanto o Senado Federal, quanto o Presidente da República e o Governo Federal. Eu tenho muito otimismo, e sob a liderança do Fausto Pinato, e com a devida autorização do Dr. Thomas Locke, eu não vou falar sobre China sem me consultar com ele, que vai ser do guru nisso. Nós temos realmente esse caminho de consolidação, não só econômico, mas cultural também, com esse país importante que é a China. Muito obrigado. Bom, vou declarar então encerrados os trabalhos de hoje e agradecer mais uma vez o nosso senador, que saiu lá de Minas super cedo e veio para São Paulo. Eu sei que a agenda do senador é agitado, mas foi muito bom a presença dele aqui hoje, e agradecer a presença de todos, Então, muito obrigado, professor Rovai e Dr. Marcelo Figueiredo. Obrigado.